Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, povo de Deus. A graça de Deus seja convosco. Amém? Vamos para o Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Antes do sonho há um alinhamento. Para tudo na vida é assim. Imagina que você chega a um determinado local onde você vai trabalhar naquela empresa. Primeira coisa que eles vão te mostrar é a política da empresa, como é que ela funciona. Eles vão mostrar a razão que eles têm, eles vão mostrar o propósito que eles têm, eles vão informar os valores que eles têm, e assim sucessivamente. E o que você vai ter que fazer? Se alinhar àquilo que foi determinado como padrão para aquele lugar. E com relação aos sonhos de Deus não é diferente. Deus vai fazer uma grande obra na minha vida, e se for do meu jeito eu não quero. Então pode esquecer, porque não vai ser do nosso jeito. Tem muita coisa que eu tenho certeza que alguém que já chegou a conquistar, ela planejou de uma forma. Aconteceu totalmente diferente. Todos nós aqui, maioria de nós aqui, somos pessoas casadas, ou que um dia já se casaram, já tiveram compromisso com alguém. E você, quando era mais jovem, você projetava uma coisa. E quando casou foi totalmente diferente. Não foi do jeito que você queria. Se fosse, né, todo mundo estava casado até hoje, não teria separação. Porque era perfeito, né? Só que perfeição só tem lá nos filmes, né? Só tem lá na ficção. Na realidade isso não existe. Então é uma coisa que a gente tem que ter como consciência. Capítulo 5, versículo 1 diz assim. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto ao lago, à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a... Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que se lhe rompia a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois, eis que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de modo igual, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Tem um detalhe aqui muito interessante nesse texto que a gente leu. Fiz questão de ler os 11 versículos para a gente não perder nada. Mas tem um detalhe que eu queria tratar com você sobre a vida do Pedro. Porque ali ele recebe uma chamada. Ele recebe uma chamada. Está ele lá, pescando como qualquer pessoa normal, fazendo o seu trabalho. E Jesus está ali. A multidão apertando ele. E enquanto a multidão vinha para cima, ele fazia o quê? Recuava. Ele chegou à beira do mar. Ele olhou, a multidão me aperta, eu estou indo para o mar. O que eu vou fazer? Ele olhou aquela embarcação do Pedro. Ele não pede licença. Ele simplesmente entra no barco. E aí ele começa a dizer, afaste só um pouquinho aqui, porque o pessoal pode querer subir no barco. Aí vai naufragar, né? Então vou afastar um pouquinho. E ele começou ali a pregação. Continuou a pregação. Quando ele conclui aquela mensagem, que ele fala com o povo, que ele despede, que a multidão começa a voltar. Aí ele fala para o Pedro, pega essa rede que você tem aí, pega a tua embarcação e vai para o mar alto.
Eu quero fazer uma pergunta para você. O Pedro sabia, quer dizer, Jesus sabia que o Pedro não tinha pegado nada? Sabia ou não sabia? Não sei se ele sabia, né? Primeira coisa, o Pedro, ele estava ali naquela situação, com certeza ele demonstrava que ele estava insatisfeito com aquilo que ele estava vivendo. Acredito que uma pessoa que passa um tempo todo lutando por uma coisa e ele não consegue, ele deve ficar como? Alegre por causa disso? Claro que não. Aí ele vai e diz, vai lá, que você vai lançar a rede e você vai colher uma grande quantidade de peixe. Manda ele lançar à direita, né? O Pedro vai lá, faz bonitinho. Quando o Pedro volta, ele volta cheio. Ele ainda teve que chamar outra embarcação, porque senão não ia conseguir, ia naufragar, porque era muito peixe. Aí quando ele volta, ele percebe que ali era Jesus. E ele vai lá, se ajoelha aos pés de Jesus e pede, tenha compaixão. Não fique perto de mim não, porque eu sou um homem pecador. Eu não sou digno de estar perto do Senhor. Aí Jesus fala algo interessante para ele. Versículo de número 10, novamente, né? Versículo 9, perdão. Porque o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão. O que ele disse? Não temas. De agora em diante será pescador. Jesus faz uma chamada para Pedro. Ou seja, ele dá um sonho para ele do que vai acontecer com ele daqui a um tempo. Ele dá demonstrações para Pedro do que ele será lá na frente. Ele era pescador de coisas naturais, porque peixe, essas coisas do dia a dia é algo natural. Ele estava acostumado com o natural e agora Jesus estava começando a mostrar para ele que ele seria pescador de homens. E homens ele não é apenas natural, nós somos tridimensional. Corpo, alma. Ele ia fazer uma obra maior a partir de então. Começa a dar o sonho para ele. Começa a mostrar para Pedro quem ele seria dali em diante. E a partir de agora o Pedro tinha que fazer o quê? Se alinhar ao propósito que Jesus tinha para ele. Quantas das vezes, um dia Deus já mostrou para a gente o que ele queria da gente? Tenho noção clara, eu tenho noção de mim. Lá em 2010 eu comecei a entender isso. Muitos de nós aqui tivemos noção clara do que Deus um dia tratou ao nosso coração. Tem gente aqui que começou a produzir o que você produz hoje, porque lá atrás Deus começou a colocar esse desejo no coração. Ele começou a mostrar, quero isso. Mas até isso acontecer, nós precisamos fazer o quê? Se alinhar. Eu tinha um tal pensamento, pois a partir de agora, se eu quiser que isso se concretize, eu vou ter que fazer o quê? Mudar minha percepção das coisas. O Pedro ele só tinha aquele curso natural das coisas. Sai de casa, vou para o mar, pego a embarcação, pego as redes bonitinhas, vou me lançar e vou trabalhar. Era o que ele tinha costume de fazer. Não tinha eloquência com palavras, ele não sabia lidar com pessoas. Você sabe que a estrutura do Pedro era o quê? De um homem bruto, um homem que era rígido, precisava ser lapidado. Daquele jeito ali ele não ia ganhar ninguém. E quantas coisas nós não temos conseguido alcançar, ou talvez alguns sonhos ficaram paralisados pelo meio do caminho, porque teve gente que não se alinhou. Teve gente que recebeu o recado, Pedro, você agora em diante vai ser pescador de homens. Tá bom, vai ficar só por isso mesmo. Não precisa mudar nada, é desse jeito que tem que ser. Não, tinha algo a ser feito. Aí começa um trabalhar de Deus na vida do Pedro que você não tem noção. Começa um trabalhar na vida de Pedro que nós não temos noção. Jesus passou 3 anos e meio ao lado do Pedro, pregando, ensinando, curando enfermos, expulsando demônios, manifestando sinais. E o Pedro, observando e participando daquilo. Mas mesmo assim o Pedro ainda não havia mudado, se alinhado. Demorou muito tempo. Foi preciso de depois da morte de Cristo, ele aparecer algumas vezes para que o Pedro pudesse entender. E quem sabe, para muita gente Deus já tratou, já falou, já tentou de alguma forma, já tentou de outra forma. Deus está tentando de outra maneira agora. E até agora nada. Não mudou. Continuou do mesmo jeito. Era bem um parêntese. Quando nós vivíamos no mundo, nós vivíamos lá fora, nós tínhamos um costume. Nós chegamos à igreja, começamos a ouvir a palavra, nós não podemos de maneira nenhuma continuar com a mesma vida que tínhamos, com a mesma estrutura. Amém, pessoal? Tem gente que pensa, eu não bebo mais, eu não roubo mais,
eu não faço determinadas coisas, agora eu não era casado, já casei, mas tá bom. Mas a estrutura, a forma que trata as pessoas é a mesma, lá do velho homem. As coisas que faz é parecida, não mudou nada. Eu só frequento. Eu estou correndo risco. Eu estou vendo os anos passarem e eu estou vendo promessas envelhecerem. Eu estou vendo o tempo passar e eu estou vendo muita coisa ficar para trás. Tem gente que há um tempo atrás orava por algo, tinha aquilo como meta para a sua vida, como propósito, que é o sonho de Deus para mim. Já esqueceu. Foi Deus quem esqueceu dela? Claro que não, Deus nunca esqueceu. Foi ela que se esqueceu de se alinhar ao propósito. É bem simples de entender isso. Foi ela que não se alinhou àquilo que tinha que ser feito. Precisa ser moldado. Quando você olha lá para a antiga aliança, você vê lá o Jeremias falando, né, do barro na mão do oleiro, como que ele é moldado. Tem horas que ele precisa ser o quê? Quebrado. Tem gente aqui que já teve essa experiência. Ela percebeu, ela sentiu na pele. Isso aqui que está acontecendo comigo é Deus me quebrando. É Deus me quebrando e me moldando. Porque senão eu não vou caber nesse lugar. Senão quando chegar nas minhas mãos essas coisas, eu vou desperdiçá-las, porque eu não sei lidar com isso. Eu não tenho estrutura para isso. Entende a gravidade de ter que se alinhar? O Pedro, do jeito que ele estava ali naquele momento, ele ainda não podia ser pescador de homem. Até então era só sonho. Jesus disse, é assim que vai ser. É isso que eu quero de você. Você vai ser pescador de homens. Ele recebe aquilo, ele atende, esse é o primeiro passo, atender ao chamado, porque a Bíblia fala que ele vai lá, no versículo 11, né? Ele deixa a embarcação, deixa tudo lá bonitinho, e ele vai seguir Jesus agora. E você vê que o negócio é tão forte, que não só ele, mas os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, também atenderam o chamado. Você sabe o que o Pedro era? O Pedro era um influenciador. O Pedro já demonstrava espírito de liderança. Ele já demonstrava espírito de liderança, porque ele assume aquele compromisso de seguir a Jesus. Os dois filhos de Zebedeu lá que também estavam pescando, o Tiago e o João, que estavam ali por perto, tiveram aquela experiência de ver aquilo, de participar daquela obra, de pegar aqueles peixes, e eles disseram, isso é extraordinário. O Pedro vai viver isso aí, nós também vamos viver. E Jesus matou 3 coelhos numa cajadada sólida naquele dia. Foram 3 discípulos chamados ali no mesmo dia. E por incrível que pareça, todas as vezes que Jesus estava no monte, ou que ele ia para alguma obra, que ele ia manifestar algum milagre, que ele ia apresentar alguma coisa celestial, quem que estava junto com ele? Pedro, Tiago e João. Não era no barquinho não. Pedro, Tiago e João. Estava junto. Glória a Deus. Estava junto. Estava próximo. Mas não tinha 12 discípulos, cadê os outros 9? Não sei por onde andam. Jesus estava alinhando coisas espirituais, e só quem é que estava do lado dele? Pedro, aí participa, gente. Pedro, Tiago. Se vocês ficarem tímidos, eu vou ficar tímido também. Deixa tímido não. Pedro, Tiago e João. Os 3. Todo o tempo. Pode abrir o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João e até o livro de Atos. Você vai ver que quem estava sempre junto com Jesus? Pedro, Tiago, João. Não abandonaram, porque eles tinham experiência com Deus. Eles sabiam, nós temos que se alinhar. Teve aquela transfiguração. Eu sei que lá no dia da transfiguração, que eles estavam juntos com Jesus, eles se equivocaram quando eles viram aquela visão. Era uma representação de Elias, representação de Moisés, Elias representando os profetas, Moisés representando a lei e Jesus a nova aliança. Eles não entenderam. Meteram os pés pelas mãos, né? É bom fazer 3 tabernáculos, um para o Senhor, um para Moisés. Não era isso que ele estava querendo mostrar. Tanto é que nem sequer Jesus mencionou uma palavra para eles. Foi lá do céu que Deus falou. Ó, este é meu filho amado, a ele, esquece os outros. Esse é meu filho amado, a ele vocês ouvirem. Estava sendo apresentada para vocês algo celestial, né? A representação de uma antiga aliança, a representação dos profetas e a representação da nova. Vocês não entenderam, tudo bem, fica para depois. Vocês perderam a oportunidade de entender essa visão. Mas que bom que vocês estão aqui para tentar alinhar. Porque como ser humano natural,
Tem momentos que Deus fala e a gente não entende. É ou não é verdade? Ou é só comigo? Acho que todo mundo, né? Um dia Deus já tratou algo e você ficou sem entender. Ficou sem perceber, sem saber do que Ele estava querendo tratar. Então veja você, naquele dia, ele começa a entender. Eu vou fazer. O Senhor está me chamando? Eu vou. Eu não sei como funciona, não sei como é que vai ser, mas eu sei que o Senhor está me chamando, eu vou. Aí eu quero deixar aqui com você, porque a gente vai seguir um pouquinho mais. Vamos agora para Mateus 16. Agora vai começar um outro processo. O primeiro era da chamada. Ele atendeu a chamada. Amém? Até aí tudo bem. Agora Jesus vai ter que trabalhar na vida de Pedro. Eu falei para você que o Pedro ainda não estava pronto. E quem não está pronto não adianta. Eu queria que determinadas coisas já tivessem acontecido. Aí vem a pergunta, você já está pronto? Por isso que eu não me afobo. Né? Não me afobo. Tem gente que fica às vezes afobada. Eu vou ter uma oportunidade disso. Eu digo, eu não vou me afobar. Quando eu estiver pronto, vai acontecer. Enquanto eu não estiver pronto, eu vou aprendendo. Glória a Deus. Temos que ter essa consciência. Enquanto eu não estiver pronto, eu vou esperar. Na hora que eu estiver pronto, aí não tem como esconder uma cidade edificada atrás do monte. Aí não tem como colocar a luz debaixo da mesa, ela tem que ficar em cima, para clarear. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus 16, versículo 21. Capítulo 16, versículo 21. Começa agora o processo de alinhar o Pedro. Diz assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e fazer o quê? E padecer muito dos anciãos e dos principais da dos sacerdotes e dos escribas, e depois ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele estava alinhando o que iria acontecer futuramente. Estava preparando os discípulos para isso. Reuniu os discípulos, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Logo, eu terei que passar pelo processo de ser crucificado. Eu vou morrer. Eu vou morrer por quê? Porque eu sou o cordeiro que foi enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. E ele começou a falar que ele padeceria, mas ele morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. Aí vem a questão, versículo 22. Pedro, tomando de parte, começou a fazer o quê? Repreendê-lo dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá? Eu vou falar uma coisa interessante, irmãos. Isso aqui tem um ditado que o pessoal usa aí, né? É o poste querendo mijar no cachorro, né? Geralmente é o contrário que acontece, né? O cachorro que vai lá e no poste, né? É isso que acontece. Só que aqui estava acontecendo o contrário. O Pedro, com seu ar de, eu sou um cara experiente, eu sei, né, que não vai ser assim. Jesus está dizendo que vai morrer, que vai ressuscitar, mas não vai acontecer nada disso com ele. Chama Jesus em parte, vem aqui. Acho que o senhor está equivocado nisso aí. Não fique falando isso não. Você não vai morrer coisa nenhuma, para com isso. Tenha compaixão de ti mesmo. Eu fico assustado, gente. Porque tem gente que às vezes ela quer ensinar quem é maior, né? Eu não tenho essa ousadia. Não tem. Eu não dirijo uma palavra. Eu aprendi isso desde cedo. Graças ao meu bom pai. Eu aprendi isso desde cedo. Não dou opinião. Se chegar e dizer assim, o que você acha? De vez em quando o pastor chega, e aí filhão, o que você acha? E o pastor, o senhor que sabe. Eu não entro. Não, mas eu quero saber de ti. Assim, pelo que eu observo, tal e tal. Mas o senhor que decide. Amém? De vez em quando. Ele chega para mim, e aí, como é que nós vamos fazer esse ano? Quem que a gente vai trazer para o evento dos jovens? Eu olho para ele e digo assim, pastor, o senhor que diz, que o senhor disser está dito. Então fala com o fulano de tal. Já tem um contato? Tem. Fala com ele. Mas eu não tenho um contato, pastor. Então eu vou ligar para ele, depois eu passo para ti e tu resolve. Aí sim. Mas eu entrar aí, não faço. Que eu vou prestar conta disso. Não foi me dada essa autoridade. Amém, gente? Tem muita gente que não entendeu isso ainda. E por isso ela queima etapas, ela atrasa ainda mais aquilo que Deus tinha para ela. Cheio de gente chega em um lugar, chegou na empresa, por que os valores são esses? Não, mas isso aqui não funciona em lugar nenhum. Mas ali é assim. Se eu não quiser ficar lá, eu faço o quê? Eu saio. Eu não vou ficar. Eu não concordo. Mesma coisa na igreja.
não sei o que, de determinação, então morre. Aceita lá a doença, aceita, não ora. Vai só para os médicos. Esquece que Deus pode curar. Não, estou passando por isso que é a vontade de Deus. Se você não concorda, vá para algum lugar que eles falam a mesma coisa que a sua. Amém, pessoal? Mas não fica criticando a liderança. Por que tem que ser assim? Deixa. Quem está na frente que presta conta. Glória a Deus. Está na frente que presta conta. Aí Jesus vai dar uma dura no Pedro, que eu acho que todos nós deveremos ouvir isso um dia. Porque nós baixaremos a crista, né? O que ele diz no 23? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. O que ele disse? Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Em outras palavras, ele está dizendo, Pedro, não é tu que eu estou falando com quem está por detrás de ti, com quem entrou no teu coração. É com isso que eu estou falando. Por isso que às vezes somos repreendidos, por isso que às vezes uma cobrança mais dura, isso faz parte do alinhamento. Amém? Não gostei do jeito que falaram comigo. Realmente, tem hora que a gente não gosta. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar chateado. Pior. Imagina se o Pedro fica zangado com Jesus aqui agora. Hoje em dia nós vivemos num tempo que você não pode repreender mais ninguém. Se você repreender, não sei o quê, que não pode, que desse jeito, é igual o mundo. Não, desde sempre foi assim. Jesus está ensinando que foi assim. Claro que hoje nós não vamos usar essa forma. Amém? Mas se tiver errado para alguma coisa, alguém que está superior, que tem a responsabilidade, vai prestar conta disso, tem que chegar e tem que fazer o quê? Tem que falar. Se ele quiser ver a vida da pessoa alinhada para conquistar alguma coisa, tem que falar. Ou se você chegar para alguém e falar que o comportamento está errado, meu Deus, eu tenho até medo. Não. Chegar e falar para qualquer um, teu jeito está errado, rapaz. Fala de algo que o pastor sempre fala, vida sentimental. Está lá o jovem, né? Está aqui a Brenda e ela está aqui. Vamos imaginar que tem um namorado fictício do lado dela aqui. Vocês estão muito agarrados. Você sabe que o namoro de crente é como? É com zelo e tal. Vocês andam agarrados para todo lado. Daqui a pouco, vocês vão pecar. Aí o pastor está ofendendo a gente. Não respeita. Esses pastores são maus. Eles são maus ou eles estão querendo alinhar a pessoa para fazer o certo? Eu comentei isso uma vez com o pastor. Vou abrir isso para você. Eu já era casado. Casei dia 25 de janeiro. Quando foi dia 17 de fevereiro, foi a festa na igreja. E durante esse período, depois do casamento ali no cartório, até já éramos marido e mulher. Eu peguei, a gente falou, vamos no shopping, que já tinha comprado essa aliança. Tava faltando polir ela pro dia do casamento, para ficar mais bonitinho, né? Passamos um ano de noivado com ela na mão, na mão direita, né? Então tinha que botar para a mão esquerda. Pegamos e fomos. Ela saiu do trabalho, foi um sábado de tarde. Eu saí daqui da igreja, era sábado, era mais tranquilo. Vamos lá no shopping, São Luís ali, vamos lá na loja e vamos fazer o polimento para ficar um negócio mais bonitinho, né? Pro dia do casamento, tá lá na igreja, beleza. De noite ela me liga chorando. O que foi? Não, o papai brigou comigo. Mulher de 27 anos na época e eu cidadão de 24, casado já. O papai brigou comigo. Por quê? Vocês saíram sozinho pro shopping. Ele estava errado? Não, ele já viu muita coisa. Pelos quase 30 anos de ministério que tem, tanto de coisa que já aconteceu, ele sabe que uma hora ou outra, mas já era casado, não podia sair junto, ainda faltava a bênção do altar. Já éramos casados, tinha pecado nenhum em andar junto. Mas esperava a bênção do altar. Eu entendi ele, eu disse, não filha, está em paz. Vamos respeitar. Não fiquei com chateação, com coroa lá, não fiquei. Fiquei em paz. Respeitei tranquilamente. Tanto é que eu brinco com ele até hoje. Dia do casamento ele pegou, brincou comigo, puxou a gravata aqui, queria me esgoelar. Até publiquei a foto, né? Brincando e tal. Mas a gente aproveita, leva na esportiva, brinca e tal. Por quê? Isso aí é o cuidado, gente. Isso é um cuidado, não é maldade. Se quer que a coisa aconteça na vida da pessoa, tem que ser alinhado. Vamos fazer bonitinho. Você é uma pessoa de Deus. Você tem um propósito grande lá na frente para acontecer. Se você abortar isso aí agora, acabou. As 1001 qualidades que existem, elas morrem em um pecado.
Amém, gente? Eu tenho plena consciência disso. Não sei quantos anos servindo. Mas na hora que pecar, acabou, lascou com tudo. Acabou. Pode esquecer. E não é injusto, não. A Bíblia já deixa isso bem claro pra gente. Não é injusto. Eu vejo muita gente chorando hoje pelos cantos, reclamando e falando bobeira porque não se preparou. Se reclamando porque não se alinhou. A coisa foi dita, já estava determinado e a pessoa não obedeceu. Aí está aqui Jesus repreendendo Pedro. Diabo, Satanás, larga a vida dele. E como? O Pedro ficou? Pedro não ousou falar nada. Se você ler a sequência aqui, Pedro não falou absolutamente. Muito pelo contrário, Jesus é que continuou dando sermão. Ele aproveitou para depois na sequência falar: quem quiser seguir a mim, vai ter que morrer para si mesmo. Você quer andar no meu propósito? Você quer se alinhar à palavra, ao propósito que eu tenho para você? Então morra para si mesmo para viver para mim. Porque aquele que perder a sua vida, por amor a mim, achá-la. Amém, gente? As pessoas parecem que não entenderam isso até hoje. Porque o propósito é esse. A vontade de Deus para a sua vida é essa. O sonho de Deus para você é esse. Mas a pessoa procura fazer tudo diferente. Não pode ser assim. Eu quero, então vou me alinhar. Por que tem que toda hora fazer isso, tem que dizer isso, tem que dizer... Porque tem que alinhar. As coisas que não são organizadas, elas tendem a não dar certo. Tem um ditado que diz: o que começa errado, termina errado, não tem como dar certo. Não tem como fluir. Aí Jesus vai tratar com ele: Pedro, muda o teu pensamento. Você está deixando o inimigo encher você. Aí vem um pouco mais, Mateus ainda, capítulo 14 agora. Você está no 16? Volta um pouquinho, capítulo 14, versículo 28. Lembrando que nós estamos tratando aqui sobre Jesus está alinhando Pedro. Ele chama, mas ele tem que fazer o que depois? Moldar, alinhar. 14, 28 de Mateus. Que está escrito: e respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se tu és, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Tem um determinado dia da caminhada que Jesus estava no monte, passou a noite toda orando, mandou os discípulos pegarem o barco e Pedro já estava no processo. Estava seguindo Jesus, vendo os milagres e tal. Já tinha tido algumas experiências com ele. Aí, quando dá ali a quarta vigília da noite, por volta de 3 horas da manhã, tá lá eles no meio do mar, obedecendo ao que Jesus falou, e o barco, quase para cá, naufragar. Tempestade forte, para lá e para cá. O que eles vão fazer agora? Não tem para onde correr, não tem o que remar, não tem o que fazer. É só esperar por Deus mesmo. Eles estão lá naquela situação, sem saber o que fazer. Aí Jesus vem andando por cima do mar, por cima das águas. Quando Jesus passa por eles, eles olham, eles dizem o quê? É um fantasma. Ficaram assustados. Ai meu Deus, é um fantasma. Nós não basta essa tempestade, agora ainda tem que ver visagem. Angustiadinho da vida. Como às vezes nós ficamos, né? Angustiadinho. Aí Jesus começa a falar com ele: sou eu? Não, você não é Jesus. Ele: sou eu. Se és tu mesmo, manda ir contigo sobre as águas. Aí Jesus vai fazer uma coisa agora. Ele disse: vem. Pedro começa a andar. Tudo beleza. Só que tem um momento da vida que ele faz o que ali naquela hora? Naquele percurso. Ele começa a olhar para a tempestade, deixa de olhar para Jesus e começa a afundar. Aí ele afundando: ah, Senhor, salve-me. Agora ele acreditou que é o Senhor, né? Tá na pior, então me ajuda, se é o Senhor mesmo. Aí Jesus vai lá, pega ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus teve que moldar o Pedro, inclusive relacionado à fé. Ele era muito ainda aquele homem que tinha que ver alguma coisa, senão ele não acreditava.
Ele não tinha tido experiência suficiente para reconhecer que ali era Jesus. Só em estar observando ali, mesmo que fosse de longe, naquela situação toda de tempestade, o mar agitado, né? Se ele realmente tivesse uma fé, ele poderia acreditar, é Jesus. Porque ele já fez tantas obras, andar por cima das águas para ele que é Deus não é nada. Mas a fé dele ainda não era essa. Total. E Jesus precisou moldar isso. Tem momentos que nós passamos por algumas aflições que Deus testa como é que está a nossa fé. Amém, gente? Estou passando por uma luta financeira. Deus testa nessa hora saber quem é você. Se realmente tem fé para vencer, para colocar o propósito ali diante dele, para fazer o que tem que ser feito, para não participar de coisa injusta. Quando a pessoa ela começa a participar de coisa errada para tentar se beneficiar, ele já começa a perceber, não é por fé. Esse aí não tem fé. Porque quem tem fé, ele sabe. Deus vai me tirar dessa situação. Ele é Deus, eu estou sendo fiel, a palavra tem que se cumprir na minha vida. Isso é fé. Amém, pessoal? Certeza das coisas que se espera, convicção de fatos que eu não vejo. Não vejo, mas eu creio. Vai acontecer. E ali Deus começa a moldar. Você não teve fé suficiente. Aí ele entra no barco com Pedro, e aí a tempestade. Agora vocês acreditam, né, Pedro? Em outras palavras. Estou te moldando, Pedro. Estou te alinhando. Você vai ser aquele que vai pescar homens. Vai ser aquele que vai cuidar da minha igreja depois da minha partida. Mas até agora, estou te alinhando. Enquanto você não se alinhar totalmente, não vai. Na sequência, Evangelho de João. Um pouco à frente. João capítulo 13. Jesus alinhando Pedro. Olha só. Vai aprofundar o negócio. Jesus vai a cada dia descobrindo uma situação e vai tratando. É o que ele faz conosco todo dia, é ou não é? Todo dia ele faz isso comigo e com você. Uma situação surge, ele olha para o nosso coração e vê. Ixi, é isso que está faltando. É isso que está faltando. Aí a pessoa vai percebendo e vai se alinhando. Capítulo 13, versículo 6. Capítulo 13, versículo 6. Quem encontrou, diga graças a Deus. Vamos ler. Aproximando, pois, de Simão, Pedro, que ele disse: Senhor, tu me lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. E respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, se eu não o lavar, não tens parte comigo. Então Pedro respondendo disse: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e o que mais? Você vê como ele era exagerado? Tem gente que é exagerada, né? Às vezes Deus tem que moldar os nossos exageros e tem que moldar também às vezes o nosso coração. Jesus ia moldar agora o coração de Pedro. Estava um pouco orgulhoso, né? Tem dias que a gente anda um pouco orgulhoso, né? Eu não aceito a ajuda de ninguém. Já ouvi gente falando isso? Para ninguém depois estar falando de mim. Tem horas que nós vamos precisar. Amém? Também a gente não pode ser aquele. Ninguém me ajudou. Que é como se alguém tivesse a obrigação de toda hora fazer alguma coisa pela gente. Não é assim também. Os dois extremos estão errados. Glória a Deus. Os dois extremos estão errados. Tem que saber ter o equilíbrio. Aí Jesus vai tratar disso com Pedro agora. Pedro, se você não permitir eu lavar os seus pés, como eu estou lavando dos demais, você não tem parte comigo. Ah, senhor, lava só o pé não, aqui a cabeça, o corpo, ó, passa sabão, passa talquinho, deixa tudo limpinho, né? Eu quero estar totalmente... Aí Jesus também não é para tanto, né? Não é para tanto. Autossuficiência. Ele se achava o quê? Autossuficiente. Não precisa não, senhor. Afinal de contas, né? Você sabe que eu não estou errando. Tem gente que é assim. O pastor falou só de pecado hoje, eu não estou em pecado. Amém. Mas isso não é Deus preparando para precaver alguma coisa que vai acontecer lá na frente? Amém? Estamos preparando, daqui a pouco lá na frente tem uma cilada, ele já me deixou alerta. Está aí. Cai se quiser. É ou não é, Doquinha? É sim.
né? Cai se quiser. Não tem esse negócio, não. Ele quebra o orgulho de Pedro. Ele mostra para Pedro: Pedro, não é assim como você pensa. Não é assim como você tem imaginado. Não é desse jeito como você acha que deve ser as coisas. Tem hora que você tem que fazer o quê? Quebrar um pouquinho. Aí ele vai falar mais. Lucas, vamos Lucas 22. Tem muita coisa aqui. Lucas 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Essa aqui é a última parte do alinhamento na vida de Pedro. 22 é o capítulo 31, é o versículo, diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, 2 vezes, eis que Satanás vos pediu para o quê? Para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não... Jesus sabia que a fé dele ainda não estava pronta, viu? Desde aquela época lá do barco. Aí diz: e tu, quando te converteres, confirma... Isso aqui é uma palavra dura, gente. Imagina eu ouvir da boca de Deus: quando tu te converter... Mas eu achei que eu era convertido, Senhor, né? Eu achei que eu já era, mas não é. Então, se ele está dizendo, quem sou eu para chegar aqui e dizer que sou? Uma vez o pastor me deu uma bronca assim, basicamente. Estava ali, a gente conversando: pastor, quando eu me converti, eu falei assim: e tu já é convertido? Eu digo: égua, né? Me benzei todinho, viu? Para Jesus. Essa palmada eu não queria ter levado agora não, mas levei. Então, tudo bem. Isso me ajudou, né? Às vezes a gente é afoito, né? Ele começa a falar uma coisa, nem terminou, a gente já, tá bom, vou lá. Calma, né? Tá afobado, eu acho que tu já sabe, espera. Aí ele fala, 33. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão? Mas ele lhes disse: Digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje, antes que 3 vezes negues que me conhece. Pedro, tu está olhando agora. Eu estou olhando lá na frente. Eu estou mostrando para você, provocando, mostrando para você que essas suas quedas aí, repentinas, elas têm que produzir algum tipo de arrependimento em você. Ele estava tentando mostrar para o Pedro: está faltando, Pedro, está faltando alguma coisa. Não continue assim, tem algo a melhorar. Não, até a morte, se for possível. Você vê como ele não estava preparado. Aquele chamado lá, você vai ser pescador, ainda era promessa, ainda era sonho. Ainda faltava muita coisa para o Pedro chegar a esse patamar. Faltava. E Jesus estava só dando oportunidade, tentando, mostrando. Você está vendo como é que são as coisas? Não é desse jeito. Quem avisa, amigo é, né? Por isso que é importante ter gente de Deus do nosso lado no dia a dia. Que às vezes a palavra fala, a gente às vezes não ouve. Aí chega alguém de forma mais dura, mais claro, mais nítido, pegando pela nossa gola e dizendo: é assim, abençoado. Aí a gente começa a perceber. Às vezes precisa disso. Glória a Deus. Precisa. Porque todos os ensinamentos, todas as formas que Jesus estava tratando com Pedro, ele ainda assim não entendia. Tanto é, versículo 60, vamos pular um pouquinho. Versículo 60 diz: e Pedro disse, quando ele começou a ser, interrogado. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo fez o quê? Foi a 3ª vez que ele negou Jesus. Só resumir aqui por causa do tempo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará. E saindo Pedro para fora, fez o quê? Quem sabe aquilo trouxesse para ele algum tipo de arrependimento. Quem sabe aquela situação toda que ele passou ali, que Jesus antecipou, mostrando que não era tudo isso que ele achava que era. Porque na hora que Jesus foi preso ali, lá no primeiro momento, lá no local, no monte, ele vai lá e corta a orelha do soldado, e Jesus dá um ensinamento para ele: Pedro, pela espada você fere, pela espada você vai ser ferido. Não é assim que a gente resolve o problema, abençoado. Tu está atrapalhando. Já viu aquela pessoa que você está conversando, dialogando aqui para entrar num acordo, e o abençoado entra para atrapalhar? Era basicamente isso que o Pedro fez. Você está aqui, ó, o acordo é esse, nós vamos fazer. Se eu estou devendo 10 mil, nós vamos fazer, ó, 5 mil eu dou hoje, 5 mil amanhã.
Não, tem que ser os 5 mil. Não, nós estamos conversando aqui. Aí chegou, se tu não quiser, agora ou nunca. O Pedro chegou basicamente fazendo isso. Pega, né? Aí Jesus fala para ele, pela espada você fere, pela espada vai ser ferido, bicho. Não é assim que as coisas funcionam não, Pedro. Aí quando o galo canta pela terceira vez, ele está lá no meio dos pecadores, no fogo se esquentando, lembra? Jesus está lá preso. Jesus olha para o Pedro assim de longe, como quem quer dizer, não te disse? E o Pedro, sem reação, se esconde, vai para o cantinho, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. Esse aqui foi o último contato dele com Jesus. Fisicamente, né? Ainda Jesus na carne, como um homem, e ele também, olhando. Eu fico imaginando, eu tive a oportunidade e fui desperdiçando. Eu tive a honra de estar perto e talvez não percebi tudo, não aproveitei todas as oportunidades. Tem gente que tem olhado para trás outros e diz, eu tive tanta oportunidade, perdi. Se a gente pudesse estapear, né? Você não vai fazer isso, senão não somos doidos, né? Doido é que fica se estapeando. Mas ele entendeu. Ali ele se arrepende. Ele diz, Jesus estava me moldando, preparando, fazendo tudo bonitinho. E eu, coração fechado, duro. Não dado a ser moldado. E as pessoas têm que entender isso. Pessoas que não são moldáveis, pode ter certeza, você não vai chegar a muito lugar. Você já tem seu jeito, você já pensa algo, você já tem ideias formadas. Você nunca está apto a aprender. Está sempre disponível, mas sempre dizendo, eu já sei. Nunca vai chegar a lugar nenhum. Pode esquecer. Pode ficar no seu cantinho, fica quieto, que dali para a panela. Não tem para onde ir. Deus está à procura de gente moldável. Amém, gente? E Ele trata disso todo dia. Nas mínimas ações. Até as criancinhas Ele usa no dia a dia. Para ensinar os pais em alguma coisa. E às vezes a pessoa não percebe. Agora, vamos aprofundar para ir para a parte final. João 21. João 21. Depois disso, o tempo passou, Jesus morreu, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou. E aí Jesus aparece algumas vezes. Primeiro ele aparece para as mulheres, né? As mulheres tiveram o privilégio de ser as primeiras a verem o Senhor ressurreto. Aí depois ele aparece para os discípulos. Só que ele vai aparecendo de forma parcial. Aparece aqui, trata de algo. Aparece ali depois de um tempo, trata de outro. Ali, mais na frente, trata de outra situação. E assim sucessivamente. Aí ele vai tratar com Pedro algo interessante. 21 é o capítulo, versículo 15. 21 é o capítulo, versículo de número 15. E depois de terem jantado, os discípulos já estavam de buchinha cheia, já tinha comido aquele peixezinho bem bacaninha na brasa. Disse Jesus a Simão Pedro, ele apareceu para eles, especificamente a Simão Pedro. Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E disse-lhe, apacenta os meus. O negócio estava começando a amadurecer já, né? Depois da morte de Jesus, ele viu, Pedro está mais quebrantado, houve um arrependimento. Agora eu tenho percebido que o Pedro se converteu, né? Na sequência, versículo seguinte, 17. E disse-lhe, vou pular, 17 diz. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E entristeceu-se por ter dito terceira vez, ama-me. E ele disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde? Quando você era independente, né? Você queria andar no seu propósito, você vivia assim. Aí diz, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e levará para onde tu não queira. E dito isso, e disse isso significando que a morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo dito isso, disse-lhe, segue-me. Aí, não vou ler tudo porque a leitura é muito grande, né? Mas baixa pra gente. Depois de ressurreto, Jesus aparece ao Pedro e fala, Pedro, você me ama? Não foi para os outros discípulos que ele apareceu, foi só para ele. Me ama mais do que estes? Amo, Senhor.
Então apacenta as minhas ovelhas. Falou a segunda vez: ama mesmo? Quero ter certeza que você foi moldado. Amo, Senhor. Então cuida. Eu quero ter mais uma certeza. Peraí, eu acho que tu tem que ter mais uma confirmação. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabe de tudo. Aí já mais quebrantado, né? Na terceira vez. Ele disse: então vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Antes, você vivia do seu jeito. Você fazia como você achava correto. Agora, você vai até para lugares que você nem queria ir. Agora, você não vai fazer mais da forma que você achava que tinha que ser feito. Glória a Deus. Ó, Deus moldou. E o Pedro aceitou. Ele disse: segue-me. E o Pedro fez o quê? É agora. Aí nós vamos para o Atos, capítulo 2, para a gente finalizar. Atos 2, versículo 37. Você já conhece a história toda, né? Veio o batismo com o Espírito Santo, lá no início do capítulo. Todos aqueles homens que estavam ali naquela casa, reunidos, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar novas línguas, profetizar e tal. A obra começou a se concretizar. Eles haviam esperado o tempo da promessa, que eles só poderiam sair dali para os confins da terra, a partir do momento que eles fossem batizados com o Espírito de Deus. E foram. Aí pessoas começaram a dizer, os religiosos: esses homens estão bêbados. O Pedro levantou a voz desde o versículo 14 e começou a falar: peraí, eles não estão falando do que é deles. Nós estávamos esperando a promessa que foi falada lá por Joel, e agora se concretizou. Nós estamos falando aqui do Espírito de Deus. E aí eles começaram a fazer uma grande obra. Começaram a evangelizar. Começaram a ver as pessoas se converterem. Aí o versículo 37 diz: e ouvindo eles isso, ele pregou a palavra lá para os religiosos. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Depois de que vocês pregaram, o que nós vamos fazer? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Na sequência: porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos estão longe, a todos quanto nosso Deus chamar. 40. E com muitas outras palavras isto testificava e fazia o quê? E exortava dizendo: salvai-vos dessa geração. Olha como Deus moldou. Aquele homem que até repreendia Jesus, que Jesus estava ali numa situação e os religiosos estavam querendo prender ele, ele vai lá e se antecipa. Aquele mesmo homem que duvidou que era Jesus por cima das águas, que negou ele, agora era o homem que estava falando com autoridade. Não está falando como os escribas e fariseus que falavam as coisas de qualquer jeito ou de forma mecânica. Ele estava falando de algo que ele conhecia. Testificando, dando exemplo, testemunhando disso. Glória a Deus, gente. É aí que demonstra que alguém se converteu. É aí que demonstra, foi moldado, está pronto para o propósito. Deus fez uma obra bonita, porque no versículo 41, na sequência, estamos chegando à parte final. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam o quê? A sua palavra. E naquele dia agregaram-se o quê? Quase 3.000 almas. Eu vou parar aí porque a leitura é muito grande. Depois em casa você já conhece a história. Mas em uma pregação dele só, 3.000 almas se converteram. Ele já estava pronto para o propósito. Pedro, você vai ser pescador de homens. Um dia só ele pescou 3.000. Glória a Deus. Um dia só. Foram 3.000. Muito mais do que aqueles 316, né? 360 e... Foi quanto? 365? Não me recordo agora. Foi quanto? 353. 153. Muito mais. Muito mais. Fez uma obra extraordinária. Amém, pessoal? Você tem que colocar no coração hoje. Assim como Pedro teve essa mudança total, Deus pode fazer isso conosco também. Amém? Ser sincero consigo mesmo. Estou preparado. Aí você pode reivindicar. Tem gente reivindicando despreparado. Aí não adianta. Espera o tempo passar. Prepara. Na hora que você estiver preparado, pode abrir a boca. Vai acontecer. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Aleluia.